pessoal, tudo bem com vocês? Estão gostando da aula? Eu espero que sim, porque isso é só uma palhinha do que tem dentro do Sou Vestibulando. O Sou Vestibulando é um preparatório online totalmente focado nos vestibulares da região norte. Nele você vai encontrar todo o conteúdo programático do ensino médio, aulas específicas sobre história e geografia do Amazonas, aulas sobre as obras literárias, mais de 20 anos de provas da UEA resolvidas em vídeo, apostila física e muito mais. E cara, cá entre nós, eu já estive no seu lugar. Eu sei o quanto essa reta final é desafiadora, o quanto a gente fica inseguro, principalmente com essa mudança que teve no edital da UEA. E pensando justamente nisso, nós do Sou Vestibulando preparamos um presente para vocês, só para vocês que vão acompanhar aqui a Semana do Aprovado na UEA todos os dias. Todos os dias nós vamos disponibilizar aqui no chat um link para você marcar a sua presença, lembrando que só vai participar do sorteio do Combo Macro quem participar todos os dias, então não pode perder. O segundo presente é para você que ainda não começou a se preparar para a prova da UEA e tá com medo dessas mudanças que ocorreram no edital. Esse segundo presente também é para você que já está estudando para a prova da UEA e precisa se aprofundar tanto nas aulas específicas quanto nas questões. Esse segundo presente é para você que quer verdadeiramente garantir uma preparação especificamente voltada para a UEA de 2024. A gente preparou um curso de revisão totalmente baseado nesse edital que a UEA lançou agora. Vocês sabem que o edital da UEA saiu semana passada e a gente já começou a gravar algumas aulas especificamente só depois que lançou o edital, principalmente na parte de História e Geografia do Amazonas. Então vocês vão ter um material extremamente específico para a UEA de 2024, diferentemente aí desses cursinhos genéricos. As vagas para nossa turma de revisão vão abrir no último dia da live, lá no dia 20, e vão ficar abertas por tempo limitado, então fica ligado. Além disso, a gente vai abrir uma oferta exclusiva, imperdível, só para os primeiros que garantirem o acesso, então fica atento. Mas é isso, pessoal, eu desejo uma ótima aula a todos vocês e aproveitem o conteúdo. E aí, pessoal, tudo bom? Espero que sim, acredito que sim e creio que sim. Bom, pessoal, vamos lá. Sociologia, pontos principais. Com quem? Com quem? Comigo, professor Emerson Soares, professor de Sociologia e Filosofia aqui do Sou Vestibulando. Bora nessa, galera, que os temas aqui eles são bem tranquilos, mas um pouquinho interessantes. Nós vamos falar um pouquinho sobre os clássicos, então a gente vai ser um pouquinho mais cirúrgico, né? Então, clássicos da sociologia brasileira. Nós vamos falar da cultura. Professor, e cultura? Cultura é grandão, 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 grandão. Isso. E a gente vai, então, verificar alguns tópicos, pontos bem primordiais da sociologia brasileira. Lembrando que eu estou trazendo aqui só os pontos e os elementos essenciais para vocês. Beleza? Olha, pessoal, a gente precisa, então, organizar e estruturar, né, a questão do pensamento sociológico a partir do pensamento do Comte e estruturar a partir do pensamento do positivismo. Então, o que é sociologia, né, kantiana? Sociologia, né, kantiana, comtiana, né, é a junção do racionalismo enquanto teoria, ok? Então, pensamento, processo de reflexão, mais o empirismo, que traria a questão da pesquisa prática, né? Ou seja, eu terei esse elemento, né, de pesquisa, de levantamento de dados. Segundo o pensamento, né, desse processo que Comte nos traz, Comte vai refletir sobre a questão do processo da evolução e do desenvolvimento da sociedade, ok? Ele observa dois vetores, né, principais nesse processo de evolução, ou seja, ele observa a questão, né, que é estática e a questão que ela é dinâmica, né? Ou seja, o que é estático para ele? Estático seria a ordem social, família e moral. Isso permanece, isso prevalece, isso é estático dentro da sociedade. Dinâmica, desenvolvimento. Opa, desenvolvimento, então nós teremos um elemento do racionalismo teórico, né, da técnica, correto? A partir desse processo, né, dessa questão, dessa evolução, né, ele acredita que a nossa sociedade ela está num estágio, né, que ele é especificamente voltado para as leis científicas. E ele observa o seguinte, né, ele vai observar como, então, dentro da sociologia, né, o estado teológico, né, fetichismo, politeísmo, monoteísmo, ou seja, seriam formas de compreensão, seriam formas de entendimento dessa sociedade.
ok? Então observe, por exemplo, que ele vai falar nessa dinâmica, nessa mudança, nesse desenvolvimento da evolução, tá aqui, ó, teológico, metafísico, né? Aí, nesse primeiro princípio, a gente seria mais concreto. Depois passamos a, então, ser metafísicos. E o último estágio desse processo de evolução é justamente o elemento do positivismo, ou seja, chegada, então, às leis científicas, né? Que vão ordenar a sociedade, que vão estruturar a sociedade, e esse positivismo com essas leis científicas dentro dessa sociedade europeia que tem por objetivo fazer o quê? Resolver todos os problemas. Ou seja, a questão da técnica, ela vai levar e vai responder a todos os problemas que o homem tem. Então chegamos ao ápice do desenvolvimento humano, ok? Isso então é um aspecto da sociologia. A política em Comte, bora lá? A política em Comte. Nós vamos ter, então, duas dimensões. Né? Comte, então, trará uma perspectiva, né, que você vai observar a seguinte questão: amor por princípio, ordem por meio e progresso por fim. Né? Ou seja, o que vai, então, levar esse processo, né, é justamente essa questão de evolução. Comte está dentro desse contexto das transições que nós temos, né, ali do período, né, as transições dos primeiros anos do período pós-Revolução Francesa, né, dessa dinâmica que esse pós-Revolução Francesa traz, dessa construção dessa nova sociedade. Então, Comte irá participar, né, juntamente com esses grupos na elaboração ali destas propostas educacionais. E ele coloca para a gente que nós temos dois poderes, né? O temporal, supervisão das ações humanas, e o poder espiritual, que faz a supervisão das ideias humanas. Então nós teremos então a questão da ação. Ele se opõe, né, especificamente ao nacionalismo e ao imperialismo, tendo em vista que essas perspectivas, né, ou seja, nacionalistas levam a conflitos, o imperialismo leva à dominação, ok? E ele tem uma perspectiva tanto quanto geral, né? Sociedade global configurada em cidades, estados com amplo acesso à educação. Tanto é que esse amplo acesso à educação seria uma das suas perspectivas para o processo de levar esse positivismo. Positivismo, então, seria esse processo de desenvolvimento dessas sociedades, tá? Com o objetivo de fazer o quê? Levar a melhoria, levar, então, a evolução a todas as sociedades. Principal obra, a obra do sistema político positivo, né, ali de 1854, tá? Ele não chega a ser professor universitário, ele vai chegar então a criar esse curso, vai ministrar esse curso tanto na França quanto também irá ministrar para utilitaristas ingleses, ok? E o último elemento que ele nos traz, né, o culto à humanidade. É isso mesmo. O que ele traz, senhoras e senhores? O culto ao ser humano, à humanidade, ao humano. Né? Diante dessa perspectiva, o grande meio seria o universo e o grande fetiche nosso seria a Terra. Altruísmo, união das pessoas pelo aperfeiçoamento da humanidade, a evolução delas em si, ok? E obra, então, ceticismo positivista. Durkheim vai trazer, então, a perspectiva do fato social. Isso aqui só para que a gente revise, né? Ele traz, então, alguns elementos. O objetivo da sociologia é o fato social, né? Ou seja, que esse repete e interfere nos comportamentos. São três as suas características: generalidade, exterioridade e coercitividade. Obra que, então, ele define esse processo são as regras do método da sociologia. Quer dizer que, diferentemente de Augusto Comte, nós teremos aqui agora o que, senhoras e senhores? Uma disciplina, né? Ou seja, a criação de uma ciência. Então, com regras estabelecidas. Ele traz duas perspectivas para a gente, ok? A solidariedade social, que é dividida em solidariedade mecânica e orgânica, a mecânica simples e a orgânica complexa, ou seja, baixíssima especialização dos papéis e das funções, sociedades tribais, né? Idade média, ok? E as sociedades mais complexas, interdependência especializada, como, por exemplo, eu tenho uma dependência de vocês e vocês têm uma dependência de mim, pelo processo da especialização. Eu tenho uma dependência do Sushi, eu tenho uma dependência da Ariel, pelo processo das especializações que são extremamente específicas, ok? Isso vem de onde? Vem da questão da sociedade capitalista.
Processo fundamental, essa divisão do trabalho fundamentada especificamente nessas funções especializadas. Obra principal de Émile Durkheim, ok? Então, nessa característica, nesse contexto, a divisão social do trabalho de 1893. Durkheim e a questão política. Bom, depois que ele, então, organiza esse caso do fato social, ele vai se dedicar a quê, senhoras e senhores? A anomia. Qual que é o grande problema dele? Ele precisa, então, entender, né, essa ausência de normas, ok? A moral é tudo, né? Ou seja, a situação decorre da quebra da moral que gera uma crise, que é o que ele está vivenciando nesse período. Tudo o que é fonte de solidariedade, tudo o que é força do indivíduo a contar com o seu próximo e a regular seus movimentos com a base em outra coisa que não os impulsos do seu egoísmo, ok? Exemplo que ele traz para a gente, luta de classe nas relações sociais. A questão que ele vai trazer, pessoal, é o seguinte, né? O suicídio de 1897, as formas elementares, né? Que aqui ele vai trazer o suicídio anômico, né? Que seria esses com ausência. Ele observa, né, que a sociedade ela está passando, ele trabalha com dados estatísticos, né? E aí você terá o suicídio altruísta, né? Você terá então esse suicídio anômico que ele não consegue. Por que a pessoa está se suicidando? Ausência de normas, ausência de regras sociais, ausência de valores. Então, nessa transição, leva a pessoa a uma dissociação e leva então ela à morte. Ele está preocupado com a questão dos suicídios? Não, a grande preocupação dele não é com uma questão psicológica, não é o fator que determina, mas sim, né, a estrutura social que leva a pessoa a esse ato. Perfeito? Funções da sociologia. A sociologia ela tem por objetivo, então, compreender a sociedade, e essa sociedade, na perspectiva dele, Émile Durkheim, é uma sociedade funcional. Essa sociedade funcional, então, ela só estará completa quando todo o corpo social, ele efetivamente está saudável, ok? Então, ele coloca para a gente, né, que a moderação dos interesses econômicos é a noção de disciplina, difusão do dever cívico e hierarquia e culto à sociedade e culto à moral. Perfeito? Vamos lá, pessoal? Ele traz para a gente o modelo de casualidade, né? Ou seja, o coletivo, então, atuando sobre o indivíduo, ok? Isso aqui é só para exemplificar, tá? Ele traz também o que é a sociedade, uma definição que é muito própria e muito típica dele, tá? A sociedade, então, é uma realidade sui generis, qualitativa distinta de uma mera soma de indivíduos. É um elemento orgânico funcional. Não se esquece, ele é um elemento orgânico funcional. Por isso a questão do funcionalismo. Com a sociedade, segundo Émile Durkheim, né, como é que ela nasce? Ela nasce por meio das instituições. E o que seriam essas instituições, senhoras e senhores? Essas instituições seriam família, igreja, ok? E o que mantém essa sociedade funcional, né, por meio do mecanismo de solidariedade, né, seja ele orgânico ou mecânico, tá, que vai manter a coesão desse grupo social, perfeito? E aí aqui uma definição de solidariedade mecânica, eu vou deixar aqui para você dar uma olhadinha, funções sociais semelhantes, identidade maior, formas de poder com alto grau de subjetividade. Você consegue distinguir, vamos lá, período medieval, 3 grupos, clero, ok, segundo grupo nobreza e terceiro grupo ali, servos ou plebeus, perfeito? Solidariedade orgânica, né? Ou seja, como a sociedade se desintegra? Por meio da anomia social. Estado de ausência de normas sociais capazes de reproduzir uma forma de consciência social. A partir desse processo da anomia, ok? Nós então teremos ali os tipos de suicídio. Vamos lá? Egoísmo, altruísta e fatalista. Se você observar aqui, né, redes de sociabilidade não acolhem o indivíduo, né, isolamento social. Mas a sociedade, as instituições estão funcionais. Altruísta. Busca o bem do indivíduo pouco valorizado, né, funcionais. Que tipo de elemento é esse aqui? Pilotos kamikaze. Fatalista, né, são acidentes, mas a sociedade ainda está funcional. Anômico, instituições, né, incapazes de reproduzir o tecido social. Então, nessa transição que ele está passando, né, desse surgimento da sociologia, que é ali a questão de uma nova sociedade, ali no início do século XVIII, XIX, aonde ele então vai perceber essa transição de uma sociedade que era
agrária para uma sociedade industrial. Fechou, galera? Essa é a nossa perspectiva aqui, rapidamente. Conceitos principais, eu vou deixar isso só na tela para vocês. Dê uma olhadinha, que são fato social, sociedade e instituições. Beleza? Dê uma olhadinha aí, eu trouxe para vocês só para que fique gravado. Mecanismos de solidariedade e anomia. Ok? Opa, pessoal, o segundo elemento que a gente vai trabalhar aqui rapidamente é Karl Marx, método, materialismo histórico e a luta de classes. Ou seja, nós temos o que, senhoras e senhores? Capitalismo, trabalho assalariado e a revolução industrial. Então eu tenho uma nova forma de estruturação de sociedade, o pensamento anterior de Durkheim e agora de Marx. Modos de produção e formas sociais concretas, isso aqui é uma crítica que ele faz ao pensamento do Hegel. Hegel, então, fala de um processo de evolução da sociedade, ou do espírito da sociedade. Marx diz para o Hegel, acorda, Heguinho, vamos pensar na sociedade concreta. A dialética, então, da luta de classe. Grande motor das evoluções e das revoluções. Não entendi. Modo de produção primitivo, modo de produção asiático, modo de produção escravo, modo de produção feudal e modo de produção capitalista. Se você observar, o que moveu toda a estrutura da sociedade, segundo o pensamento de Karl Marx, é essa luta entre dominados e dominantes, essa disputa e essa alteração que nós tivemos aí milenarmente. Perfeito? Traz um conceito, então, de mais-valia, né? Valorização, valor produzido pelo operário e valor de salário, trabalho com mercadoria. Por exemplo, você, então, vai produzir um tênis, né? R$5 você ganha por dia. Produz R$5, você ganha ali R$30 por dia. Produz 10 tênis. Você ganhou 1 e os outros 9. Então, esse processo é o que ele trata ali como mais-valia. Perfeito? Trabalho alienado, né? O que é esse trabalho alienado? O trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo. O trabalhador como mercadoria, isto é, na medida em que produz de fato mercadorias em geral, quanto mais o trabalho desgastante, o trabalho tanto mais poderoso se torna, o mundo objetivo alheio que ele cria diante de si, tanto mais pobre ele se torna, né? Ele mesmo, né? Seu mundo interior, tanto menos pertence. Quando você então enxerga no final, você não se vê no produto. Por exemplo, eu me vejo na sala de aula, eu me vejo nos locais. Mas o trabalhador que está exercendo um movimento repetitivo, como coloca aqui o filme de Charlie Chaplin, no final ele não se enxerga naquilo que ele produziu. Por quê? Porque ele simplesmente, como Chaplin está colocando aqui, ele está apertando parafusos. Ele não sabe o que faz e nem como faz. Então é a transição do trabalho artesanal para o trabalho industrial, extremamente repetitivo, onde simplesmente a figura não se vê naquilo que se ou naquilo que produz. Beleza? Bom, vamos lá? Mercadoria, né? A mercadoria é a externalidade do trabalho, aparece para o trabalhador como se o trabalho não fosse seu. Isso mesmo, esse processo da alienação. Natureza mais trabalho é igual a mercadoria, ou seja, valor de uso subjetivo e concreto, valor de troca objetivo e abstrato, ok? O que eu tenho aqui, pessoal? Valor de uso subjetivo e concreto é a mercadoria, o produto, aquilo que ele produz. Valor de troca. O que é valor de uso, senhoras e senhores? Valor de uso, né? Então será aquilo cuja finalidade. Valor de troca é aquilo pelo qual eu recebo. Vendo o meu tempo de vida enquanto trabalhador para receber o quê? Dinheiro. E dinheiro, então, que eu vou comprar o quê? Mercadoria. Se o valor não retorna para o trabalho, há uma expropriação. Ou seja, esse valor aqui deve retornar para o trabalho. Lembrem-se, liberalismo traz isso, John Locke traz isso, né? Ali no direito jusnatural, perfeito? Terceiro teórico, vamos lá, Max Weber. Max Weber vai trabalhar com aquilo que nós chamamos de ações sociais e formas de dominação. As ações relacionadas às instituições sociais, origens históricas da estratificação, castas, né, estamentos, relações de poder, dominação legal, tradicional e carismática, partido e poder político. Ok, galerinha do bem? Essa característica que Marx nos traz, primeiro que ele fala de ação social. Primeira coisa que eu tenho que responder, o que é ação social? Ação social, então, em Max Weber, ou Weber, né, vai trazer o seguinte, ação é qualquer conduta humana adotada de sentido consciente, né, por aquele que realiza. E o que é essa ação? Essa ação é a ação que se manifesta
em uma pluralidade, agentes, plateias, públicos, famílias. Nesse caso, é uma coletividade de mobilização. O indivíduo consentido aqui na ação social, ok? É o indivíduo agindo, então, nesse coletivo. Beleza, galera? E quais são os tipos de ação social? Nós vamos aqui colocar e pegar. Os tipos de ação social, racional, ok? Esse, então, racional conforme os fins. Quando os fins regulam o encadeamento das ações, quando a finalidade. Você, tá? Escolheu aí o Sou Vestibulando porque nós temos a condição de lhe aprovar. Então, a finalidade racional com relação a valores, quando a ação se mantém fiel aos valores e esses legitimam o curso da ação, então temos o que Weber chamou de ação conforme os valores, ok? Nós temos também aqui na ação do tipo tradicional, ok? O que é essa ação do tipo tradicional? São condutas, são ação que eu vou definir, né, de maneira imitativa. Ou seja, é um elemento quase que de caráter cultural. Beleza, pessoal? A terceira ação, né, afetiva. Né? Esse tipo de ação ocorre quando as pessoas agem por emoções imediatas. Perfeito, galerinha do bem? Ok. Né? E o que essas ações geram? Lembrando que nós temos duas. Né? Aqui, ó, vamos lá rapidamente. Fins, racional e valores. Ok? E aqui nós temos tradicional e aqui nós temos afetiva. Perfeito? Ok. O que essas ações geram, galera do bem? Simples. Os tipos ideais. Esses tipos ideais não existem concretamente, eles são um feixe de características agrupadas nos modos de ser e agir de agentes reais, ou seja, a idealização do agente, a idealização de como deveria ser, ok? Eles são modelos que simplificam a realidade, mas servem ao pesquisador para buscar compreender os sentidos dos eventos sociais, ou seja, aquilo que se espera de comportamentos de determinados indivíduos. Correto? Ok, estudo de caso de Max Weber. Max Weber vai para a gente o que, pessoal? A ética protestante. Reforma protestante leva à racionalização do trabalho, constrói uma ética do trabalho, leva ao desenvolvimento do capitalismo. Essa ética protestante também vai, aqui, ó, levar ao calvinismo, vocação e teoria, ou seja, predestinação, o trabalho que edifica e dignifica o homem, ok? Se você observar todos os países que trabalharam com a revolução industrial, a grande maioria deles são protestantes, ok? Trabalhamos então a primeira forma do pensamento dele, a organização e a estrutura, a questão epistemológica, inclusive trabalhamos também, falamos rapidamente sobre a questão da ética protestante. Com o poder na estrutura, se forma, eu preciso então compreender essas relações de poder, a forma de ação, formas de autoridade, formas de dominação e formas de governo. O que é poder? É a probabilidade de um ator em relações sociais estar em posição de realizar suas próprias características, né? Só que esse poder, senhoras e senhores, ele emana do indivíduo, mas a partir da sua emanação, ele precisa de legitimação. Ele precisa, então, ser justificado, né, pelo grupo de pessoas. Então, a dominação é a probabilidade de uma ordem ser obedecida. Okay? Então, poder é essa capacidade. E essa capacidade de uma ordem ser obedecida leva à legitimação desse poder. Correto? Formas de autoridade, racional, tradicional e afetiva. Ok? Formas de dominação, né, ocasionam pela fé, né, no estatuto legal, burocracia e racionalidade da lei, dominação ocasionada em virtudes, né, de atributos da vida, costumes, e afetiva, essa será questões carismáticas, né, como alguns dos líderes que nós temos. E aí, pessoal, as formas de governo, legal, tradicional e afetivo, governo burocrático, governo de patriarcas, né, associado aí a costumes, e afetiva, governo de um homem que transcende as instituições e a lei. Ou seja, conceitos principais eu vou deixar aí na tela para vocês, né? Desencantamento do mundo, ok? Sociologia interpretativa, ok? Ação social e tipo ideal, que é o que ele trabalha para a gente.
ele vai trazer uma questão aqui, ó, relacionada à questão do poder e da política. Ok? Para a política, né, ciência e a direção das sociedades. Isso aqui dentro do pensamento weberiano. Atividades, né? Atividade pela conquista do poder do Estado e modo de controlar e influenciar a opinião pública. O que a gente tem aqui? Uma definição desses elementos entre povo, nação, poder e status e governo. E aí ele define, né, cada um desses elementos como se estabelece. População com idioma, comunidade com um ou mais povos, com mercadoria e moeda, né? Poder monopólio do direito das leis e a força de coerção, no caso aqui a questão do domínio, tá? Essa força de coerção, o que é essa força de coerção? Ou seja, é a questão do poder de polícia que o Estado tem, instituição de política, né, de poder sobre um ou mais povos de uma nação, território, definindo então por traços culturais específicos. Grupo político que vai representar um ou mais setores da sociedade que ocupa temporariamente esse poder. Poder e dominação, dentro de Weber, né? Como vocês observaram anteriormente, tenho ali poder legal, poder carismático e tradicional. Então, o que é esse poder? É uma relação com a sociedade de coerção e aceitação. Ou seja, a dominação ela pode ser no quesito econômico, político e cultural. O exercício do poder, a persuasão, a manipulação, ele é feito através da questão das recompensas. Ou é uma recompensa econômica, ou uma recompensa política, ou uma recompensa cultural. As bases desse poder que estruturam riqueza, força, prestígio, popularidade, conhecimento, informações, aquilo que o grupo ou os grupos e cada grupo tiver ali o seu respectivo interesse. Perfeito, gente? Liberalismo e socialismo, né? O iluminismo vai trazer essa característica para a gente, ok? Desse aspecto do liberalismo. Então, John Stuart Mill sobre a liberdade, Alexei de Tocqueville e a democracia na América, as classes trabalhadoras, né, e os projetos sociais. O que eu tenho aqui, pessoal? Esse liberalismo é uma sociedade liberal, é a liberdade dos indivíduos, perfeito? E essa liberdade dos indivíduos, então, advirá ou virá, né, ou resultará da questão da Revolução, do final da Revolução Francesa, onde eu tenho uma mudança da estrutura social. Qual mudança, pessoal? Antes, o indivíduo dentro da sociedade ele estava sob o poder e comando de um rei. O que determinava, né, antes do liberalismo? A estrutura social por hierarquia de nascimento. Vamos lá? Piramidezinha, 3 pessoas, ou 3 grupos. Clero, bora lá? Nobreza e servos. O que é que determinava a posição social desses indivíduos? Nascimento. Ok, o que é que vai determinar após aqui, pessoal? Sociedade civil. Pegou? Ou seja, eu igualo as pessoas perante a lei, não pelo nascimento. Socialismo, igualdade entre as pessoas. Perfeito? Ou seja, igualdade entre as pessoas. O que eu tenho? Socialismo utópico, né? De Robert Owen ou Saint-Simon. Ok? Saint-Simon, inclusive, que vai ter ali como secretário Augusto Comte. Social-democracia, tá? Uma estrutura de igualdade entre as pessoas. Socialismo científico, tá? Que vem ali, né, resulta desse socialismo utópico. O socialismo utópico fala de ponto A para ponto B, mas não fala da transição. Como é que vai se chegar, né, dessa sociedade desigual a essa sociedade igual? Fala que existe ela, ok? Mas aí você vai ter Marx que vai, então, colocar e estruturar esse processo. E o anarquismo, ok? O que é o anarquismo? A ausência, a quebra. O anarquismo não é um processo que se chega a uma sociedade igual, mas por qual via, pessoal? Autoconsciência, desenvolvimento. Eles não suportam, eles não gostam de nenhuma estrutura hierárquica social. Perfeito? Democracia e movimentos sociais. Democracia moderna, ditaduras e totalitarismo. Quando a gente fala de democracia, senhoras e senhores, nós vamos estar falando de liberdade de expressão, liberdade de organização pacífica, eleições livres, periódicas e reconhecidas, Constituição promulgada e poderes autônomos. Então, esse é o processo da democracia, que nós vamos falar que ela é uma democracia liberal. Ok? Revolução Cidadania de Direitos Humanos, né? Quando a gente fala nessa revolução, a gente vai estar falando em movimentos sociais. O que é esse movimento social? É a tomada do poder do Estado com o objetivo de efetuar mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico e constitucional nas esferas econômica,
ou socioeconômico. Diante disso, senhoras e senhores, Carta dos Direitos, Revolução Gloriosa na Inglaterra, Declaração da Independência dos Estados Unidos, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Declaração Universal. Todos esses aqui vão estar falando de cidadania, e essa cidadania, ela acontece através da revolução, que leva a quê, senhoras e senhores? Ampliação dos direitos na primeira, segunda, terceira, quarta geração. Beleza? Bora para o próximo aqui. Cultura e conhecimento. Cultura, essencial para a definição da identidade de um povo. Né? A identidade precisa de alteridade, ou seja, precisa do outro, para ser reconhecida como diferente. É uma noção antropológica, padrões de comportamento, sistema de crenças, né, de cada sociedade e é peculiar a um povo, especificamente. Ok? Conhecimento, conjunto de informações e princípios armazenados pelos grupos, né, pela sociedade humana. O que nós temos aqui? Definição do conceito de cultura, aquilo que identifica, né, e que faz com que um ou outro se reconheça. Perfeito? E a antropologia. A antropologia, então, será a verificação. Nós temos dois ramos que falam sobre esse processo, do evolucionismo e do etnocentrismo. Uma cultura, uma civilização, as sociedades nativas africanas e americanas já foram vistas como um estágio menos desenvolvido. E etnocentrismo? Etnocentrismo é, então, quando uma cultura toma o seu próprio comportamento como superior aos dos demais para, então, fazer uma análise. A unidade e diversidade. Não existem culturas superiores e nem inferiores, senhoras e senhores. Cultura, então, tem um conceito que a gente chama de relativismo. As culturas existentes são diferentes. A unidade na diversidade, a busca pela diversidade entre as culturas é o que existe, né, de semelhante entre elas. O que há de igual entre os povos é o fato de serem diferentes entre si e buscarem afirmar essas diferenças. Esse determinismo, ele é um equívoco quando eu determino um grau de evolução, um grau, né, de desenvolvimento, ok? A ética e o comportamento humano seria condicionado exclusivamente por três fatores: raça, meio, né, e momento histórico, ou seja, determinismo geográfico, né? Ou seja, a difusão dos grupos dominantes de ideologia com preconceitos, né, com supostas verdades sobre a superioridade em relação a outros grupos, condenando a inferioridade natural, menosprezo, influenciando na cultura e nas condutas coletivas, negação da perspectiva do outro enquanto ser humano. Cultura e poder, saberes, né? Questão de poder, sociedade classe capitalista, cultura, está ligada às relações de produção entre as classes dominantes e subalternas, relação entre cultura e dominação, transfigurada na questão entre o saber e o poder. Saber associado a um conhecimento institucionalizado e aceito por grande parte da sociedade. Saber como cultura ou saber como ideologia na visão de mundo que justifica essas relações de dominação. A cultura é artes distintas em dois grupos, principalmente erudita e da elite, intelectuais e artistas, classe dominante popular. Então eu tenho cultura popular e cultura erudita. Século XIX, cultura erudita, né? Essa aqui, então, vai procurar justificar a ascensão desse grupo, né? E a consolidação de um grupo a um determinado status que determina que para conhecer essa cultura precisa ter um certo cabedal. A cultura popular, bom, festejos, né? Folguetos, floreios. Quando pensamos com a produção e a criação de um passado nacional, a formação e a tradição nacional, a cultura e a arte popular recebem o nome de folclore, né, constituída por mitos, lendas, ritos, ou seja, é tudo aquilo que vai compor essa característica identitária que vai definir e diferenciar esses grupos. A arte erudita ou de elite é constituído por produções e criação das belas artes, consumida por um público letrado, isto é, pessoas de bom grau de escolaridade e o que serão consumidores dessa arte. Ok? Coerção cultural e exemplo de gosto. Embora o gosto de cada indivíduo pareça vir de suas livres escolhas, na verdade não é. Né? Fortemente ligado aos ambientes e à socialização que ele pertence. Ok? Grupos distintos, então, terão culturas distintas. Ok? Cultura científica é o problema da verdade.
A cultura científica, culto aos diplomas acadêmicos, né, aos títulos de doutor, a busca do prestígio no espaço, nas estruturas de poder. Tá? Então, isso aqui na sociedade brasileira disseminou a crença de que o ensino superior é por si só uma via de ascensão social, a visão ideologizada de um mundo da ciência para conhecer as verdades das coisas. Capital cultural, né? Nas sociedades de classes, a bagagem cultural torna-se um instrumento e mais para impor a cultura das elites. O que ele está colocando aqui é que as escolas e outros elementos, como diz Pierre Bourdieu, ela vai buscar fazer o quê, senhoras e senhores? A manutenção do status e da estrutura social, não a modificação. Beleza? Quando a gente trata a cultura aqui com Pierre Bourdieu, ele vai estar trazendo isso para a gente. Um elemento importante da cultura é o seu processo de preservação cultural, né? Ou seja, a palavra memória, ela vai trazer ali alguns elementos, né? A antropologia vai trazer a identidade, né? Ou seja, a questão dos membros dessa mesma cultura e a autoridade, a relação entre esses membros. As relações humanas, como na natureza, no tempo, no espaço e outros seres humanos. A humanização, a capacidade de abstração. Ou seja, quando a gente fala do homem, essa capacidade de entender o local que ele está, entendendo o local que ele está e reagindo. Pinturas rupestres. E a gente vai nessa escala, né, de entendimento, não de evolução, nem de desenvolvimento, mas de produção de cada grupo dentro do seu tempo e do seu espaço. Né? Olha aí, a divisão sexual de trabalhos, homens para caça, mulheres, né, para a questão da agricultura e cuidado com os filhos, que a gente tem ali dentro da pré-história nas sociedades de tribos. Diferenças étnicas vão levar à disputa de tribos pela posse da terra, pela propriedade privada dessas terras, né? Ou seja, disputas territoriais, né? Diferenças étnicas, grupos diferentes, disputas territoriais e propriedade privada. A memória individual se torna coletiva por meio de uma linguagem, processo então de socialização, sociabilidade, interação, aprendizagem de valores, normas e regras. E aí leva então à padronização cultural, preservação de comportamentos, né, na unidade e na diversidade. Patrimônio é o que, senhoras e senhores? É tudo aquilo que nos remete no presente a olharmos a estrutura arquitetônica no patrimônio material, por exemplo, a observar numa receita no patrimônio imaterial, por exemplo, a observar numa música como patrimônio também imaterial, que nos remete a quê? A um passado. O eu do presente, o eu do agora, olhando, né, como os outros do passado vivenciavam. Tranquilo, pessoal? Padronização de diversidade cultural, globalização e padronização nesse plano, né? Maior intercâmbio dos povos, acesso facilitado às informações, resolução de fronteiras, né, culturais. Processo de aculturação e apropriação cultural. O que é a aculturação, senhoras e senhores? Processo de destruição, processo de culturas distintas quando se fundem em uma, ou seja, modificação de costumes, domínio de uma pela outra, levando à perda de significados. Apropriação cultural, mecanismos de dominação por meio do qual um grupo silencia uma cultura historicamente oprimida. Né? Por exemplo, os dreads, as tranças, né, que as mulheres negras faziam, é um processo de apropriação cultural. Se uma pessoa de tonalidade de pele diferente fizer, professor, mas eu posso fazer. Não disse que você não pode fazer. O que eu te disse é um processo de apropriação cultural, porque aquelas tranças elas vão representar uma série de significados. Os turbantes, por exemplo, né, também é um processo de apropriação cultural. Né? Paradoxo cultural das atualidades, então, é padronização versus preservação das identidades. Ou seja, eu tenho na atualidade a situação da globalização. Então, tem a intensificação das trocas culturais. A aculturação é produzida por povos mais poderosos. Cinema norte-americano. E também pelo processo de globalização política e econômica. Estão compreendendo? Os valores e os padrões fica cada vez mais difícil, né, de serem mantidos dentro dessa sociedade. Perfeito? História da consciência histórica do Brasil, Brasil colonial. Presta atenção, pessoal, aqui é importante. Né? Do século XVII ao século XVIII, patriarcalismo, né? Escravidão e aculturação, a cultura de violência e de superioridade, visões dos cronistas e missionários jesuítas. Perfeito? Vamos lá, galera do bem?
modernização das sociedades, modernização conservadoras dos brasileiros. Independência em 1822, formação do Estado Nacional, que é um Estado monárquico. E aí, durante esse período, nós vamos ter o quê? Urbanização, industrialização e imigração, trabalho assalariado, classe média, operariado, liberalismo, ideias abolicionistas e republicanos, coronelismo e votos de cabresto, ok? Então, café e república. Ou seja, em 1922, Semana de Arte Moderna, quebra, rompimento com toda essa herança anterior, né? Formação do Partido Comunista, né? Revolta dos 18 Fortes, movimento do tenentismo, ou seja, aqui ruptura e aqui ruptura de modelos e de estruturas anteriores, mas sem grandes modificações para a grande massa brasileira. Perfeito? E esse aqui, em 1930, vai trazer, então, uma questão muito específica, né? A valorização do cientificismo na realidade concreta do Brasil, em 1931, né? A disciplina de Sociologia no ensino médio, a fundação da Escola Livre de Sociologia de São Paulo, a fundação da universidade, então todas de 1934. O espectro de ideologia na era Vargas, nacionalismo, autoridade, né? Integralismo, ou seja, eu tenho o getulismo e o integralismo. Liberalismo, aristocracia, alinhamento com os Estados Unidos ali depois da Segunda Guerra Mundial, em 1942, inclusive a região norte, né, passa a ser importante. Por quê? Porque a necessidade vem da região norte, é da borracha, é isso mesmo. Então, o que depende da gente? Da borracha, né, dos Estados Unidos, e aí esse processo de modernização. Marxismo, materialismo histórico e o anarquismo, que a gente já explicou. E aí, galera, a gente vem com uma série de teóricos. Galera, eu vou só trazer os pontos deles, não dará para a gente discutir. Nas aulas, sim, a gente faz a discussão. Casa Grande Senzala com Gilberto Freire. O que eu quero de Gilberto Freire? Nós teremos duas coisas, miscigenação e mito da democracia racial. Fechou, né? Então, preocupações. Miscigenação ética e síntese das culturas. Ok? Papéis do negro e indígena na formação da identidade brasileira. E aqui, essa questão dele é importante. Essa outra aqui, que seria essa tolerância, né? Que é o mito da democracia racial, ela é bem questionada. Vetores e fatores, né? Por que isso acontece? É bom você dar uma observada nas aulas regulares. É porque ele tem uma formação no Nordeste, onde tem esse certo equilíbrio, e quando ele vai para sua formação nos Estados Unidos, ele vê o quê? A dicotomia que eu tenho lá, né? Apartheid. Olha o ano, gente, 1930. Ok? E aí, pessoal, para a gente poder ir fechando, Sérgio Buarque de Holanda com Raiz do Brasil, o objetivo dele, esse aqui, ó, pessoal. Crítica, elitismo das autoridades oligárquicas. Qual é o teórico que embasa o pensamento dele? Weber, pessoal. Max Weber, tá ok? Conceito, então ele traz o conceito do homem cordial. Cuidado, essa questão do homem cordial versus, né, o homem é uma ação racional. O homem cordial afetivo, ele não tem uma ação pensada, refletida, né? Ele é cordial, mas ele é literalmente bruto, ok? Bruto é isso mesmo. Caio Prado Júnior, na formação do Brasil contemporâneo, perspectiva marxista, né? Ausência de uma burguesia, ausência de um processo de desenvolvimento, evolução desde a colônia a partir das relações capitalistas de produção, base metodológica, contradição, né, das classes sociais dentro da nossa sociedade. Claude Lévi-Strauss, né? Tristes Trópicos, de 1955, Missão Francesa, em 1934, Antropologia Estruturalista, Impulso à Antropologia Brasileira, contrário à tese de superioridade da civilização ocidental. E Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, 1959, fundador da economia política brasileira, interpretação histórica, conceitos genéricos, né? Feudalismo, subdesenvolvimento, que é uma produção das relações internacionais com relação ao nosso papel, ou seja, não há uma etapa obrigatória do desenvolvimento das nações latino-americanas, e atuação pragmática, Comissão de Economia, né? Ali de CEPAL, ok? E governo Juscelino e João Goulart. E os dois últimos aqui para a gente poder fechar, Florestan Fernandes, A Revolução da Burguesia no Brasil, crítica ao Gilberto Freire, né? Perspectiva marxista, análise a contradição, né, das classes sociais e do contexto do capitalismo dependente, ok? Sociólogo militante,
Ele vai falar, né, desses grupos e dessas organizações, inclusive, né, do papel do negro, tá? Ou seja, o negro não vai ter um papel, porque é um grupo subalterno, segundo o que Florestan Fernandes traz. Ele não tem um processo de elevação e de melhoria da sua condição. E Darcy Ribeiro, né, que vai trabalhar ali com a nossa sociedade, né, que vai compreender, né, a questão dos grupos diferentes. Né? Etnologia, estudo das populações indígenas sem modelos folcloristas, né, fazendo um estudo e entendimento. Influências, né, a corrente funcionalista de Gilberto Freire e a metodologia marxista. Atua na programação e na fundação da Universidade de Brasília. Idealizador do projeto Centro de Estudos do CIEP, ali no Rio de Janeiro. Galera, a gente passou desde a fundação da sociologia, essa sociologia no Brasil e os teóricos. Fechou? Forte abraço a vocês. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, dá uma olhada nos slides, nos contextos, nas explicações. Aqui é só algo que a gente traz nas nossas aulas regularmente. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Fui!